Ministério Público Federal apresenta denúncia contra o ex-governador José Melo e ex-secretários por envolvimento no esquema criminoso que desviou mais de 100 milhões de reais da saúde do Amazonas. 2018, ano de eleição, e no primeiro dia de trabalho na Câmara, vereadores garantem que pretensões políticas da maioria não vão atrapalhar as votações na casa. Galpões de escolas de samba são fiscalizadas. E mais, reforma do terminal da Constantino Neri ainda não agradou o usuário. E a falta de estrutura das passarelas de Manaus. É agora, no A Crítica na TV. Olá, muito boa noite para você. O Ministério Público Federal apresentou hoje à Justiça denúncia contra o ex-governador José Melo. Ele, a esposa de Lênin Oliveira e mais 5 ex-secretários são suspeitos de fazerem parte de uma organização criminosa que desviou cerca de 110 milhões de reais da saúde do Estado. Um organograma foi apresentado pelo Ministério Público Federal para apontar o papel de cada membro do esquema criminoso responsável por desviar 150 milhões de reais da saúde do Estado. Os ex-secretários de Saúde, Wilson Alecrim e Pedro Elias, foram um dos maiores beneficiários durante o esquema. Juntos, os dois receberam cerca de 2 milhões de reais em propina. Um dos filhos de Pedro Elias também recebeu uma quantia de 100 mil reais para aquisição de um apartamento. Raul Zaidan, ex-secretário da Casa Civil, e Afonso Lobo, da Fazenda, eram peças importantes, pois não permitiam o atraso do repasse da verba. Além do recebimento de propina, Afonso Lobo também recebia regalias, como ingressos da Copa do Mundo, hospedagens e carros à disposição. Evandro Melo, que ficava à frente da Secretaria de Administração e Gestão, era o principal operador do esquema, segundo o MPF. O ex-secretário recebia por mês 300 mil reais. Em troca, dava o acesso direto ao então governador José Melo. Ninguém é denunciado por ser ou não alguma coisa, é pelos atos que pratica. Então, no caso, nós tivemos elementos claros, contundentes, no sentido de que havia o aval dele em relação a esse esquema e, ao mesmo tempo, ele se beneficiava desse esquema recebendo propina. Por exemplo, foi encontrada uma planilha denominada Grupo Salvari, que envolvia todas as empresas de Mohamed Mustafa e, inclusive, o INC. Esse fato em si só já é uma irregularidade. Nas mensagens interceptadas, Mohamed, dono do Instituto Novos Caminhos, chega a dizer que o dinheiro pertence aos integrantes da cúpula do governo, ressaltando que atrasos do pagamento da propina não eram tolerados. Segundo o MPF, foram encontradas fotos em um dos aparelhos celulares apreendidos com o médico e revelaram a existência de um cofre de grandes dimensões. Outro destaque é que, enquanto a saúde do Estado era dita como sem recursos, em situação precária, inclusive houve uma ajuda em 2016, se não me engano, do governo federal ao Estado do Amazonas, uma grande quantidade de dinheiro era desviado para proveito de poucos, para enriquecimento de poucos, enquanto a população permanecia sofrendo, enfim, com aquela situação que todos nós conhecemos. A polícia apresentou hoje uma quadrilha suspeita de furtar mais de 600 mil litros de gasolina de uma balsa que transportava combustíveis. O produto foi levado em pequenas embarcações para o município de Manicoré. 16 autos de infração com aplicação de multas de mais de 122 mil reais foram aplicadas pela prática de crimes ambientais numa operação no rio Atumã. Os fiscais do IPAAM e Batalhão Ambiental também foram à região combater a pesca comercial ilegal na Reserva de Desenvolvimento Sustentável. A Prefeitura prometeu 480 veículos extras para atender os foliões que forem participar do desfile das escolas de samba do Grupo Especial nos próximos dias 9 e 10.
Para informar os usuários, os veículos vão ser identificados e os operadores das empresas devem seguir a orientação dos fiscais de transporte e agentes de trânsito que vão estar no local. E hoje teve a primeira sessão plenária na Câmara Municipal de Manaus. Os vereadores ouviram os planos do prefeito para 2018 e garantiram que as pretensões políticas da maioria não vão atrapalhar o andamento da votação e aprovação de projetos na casa. Mas os trabalhos só começam mesmo depois do Carnaval. Diante de um plenário lotado e de algumas ausências, o prefeito Arthur Neto fez o discurso que marca o início dos trabalhos na Casa Legislativa Municipal. Exaltou a saúde financeira de Manaus e disse ter mais de R$1 bilhão disponível para investir na cidade. Em 2018, pretende lançar editais de licitações para a construção do sistema de transportes BRT. Prometeu concurso público na área da saúde e também reforçou a intenção de concorrer à presidência da República, mas não vai mais disputar eleições pelo Amazonas. Já boa parte dos 41 vereadores pretende entrar na campanha eleitoral deste ano. Pelo menos 18 manifestaram interesse na disputa. 11 estão de olho numa das 24 vagas para deputado estadual. 3 deles ainda estão no primeiro mandato. Outros 6 vão tentar vaga para deputado federal e 1 para Senado. O presidente da casa, que também deve disputar a eleição, garante que os trabalhos parlamentares não serão prejudicados. E eu não vejo nenhum problema de queda de quórum, recesso branco, porque nós fizemos isso em 2016 com 100% dos vereadores na reeleição e nós não perdemos um só quórum ao longo de todo o processo eleitoral. Nesta quarta tem a segunda sessão plenária do ano. Em seguida, os vereadores fazem uma nova pausa nas votações, dessa vez por causa do Carnaval, e só voltam ao plenário no dia 19. Carnaval com segurança. O Conselho Regional de Engenharia do Amazonas fez hoje uma fiscalização nos galpões das escolas de samba. E no local foi encontrada muita coisa irregular. As irregularidades eram vistas logo na entrada dos barracões das escolas de samba. Homens trabalhando sem qualquer tipo de equipamento de segurança. Lá dentro, os fiscais do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura exigiram um documento de anotação de responsabilidade técnica. Ninguém apresentou. Eu observei aqui que alguns estão com capacete, mas outros estão em altura um pouco elevada, sem o devido cinto de segurança. Ou seja, os EPIs deles estão falhos. Também não foram observadas atribuições de engenheiro civil, mecânico, além de um técnico de segurança do trabalho. Esses carros alegóricos eles são extensões de caminhões ou de ônibus. Então, para isso, nós temos que ter um engenheiro mecânico habilitado com a sua devida RT no local. Fato esse que nós não encontramos nenhum galpão desse aqui até o momento. As escolas têm até o fim desta semana para corrigir as falhas e apresentar a documentação necessária. Caso contrário, podem ser multadas em R$6.000 e o auto de infração encaminhado ao Corpo de Bombeiros. Se eles foram multados o ano passado e se essa prática continua sendo feita, este ano eles irão ser feita nova aplicação de multa, só que o dobro, né? E veja a seguir, reforma do terminal da Constantino Neri ainda não agradou o usuário. E ainda o abandono e a falta de manutenção das passarelas aqui de Manaus. Agora são 7h24, o A Crítica na TV volta já.